a falar sobre perispírito, fazendo a recapitulação dos conceitos da aula passada. Nós vamos estar falando de conceito e natureza, vamos estar falando de propriedades e funções ao longo desse seminário. Bom, o conceito e a natureza do perispírito. No livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala dos espíritos e perispírito, na questão de número 93, o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Resposta: envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, aqui, os espíritos superiores, né, dando a noção a Kardec do que seria o conceito desse envoltório. E aí, para os espíritos de luz, eles entendem como sendo uma substância vaporosa para os nossos olhos, ou seja, para as nossas parcas percepções da nossa visão, né? Mas eles acham que essa visão vaporosa, para eles, para o grau de elevação deles, é um pouco, como diz aqui, grosseira. Porque eles têm que achar uma palavra para poder comparar dentro do nosso vocabulário, senão a gente não consegue estabelecer uma comparação lógica dentro do nosso raciocínio, tá? E aí eu lembro que eu dei o exemplo, né, da fruta do pêssego, falando que o espírito seria a semente, o caroço, né? O perispírito seria a polpa, ou seja, a parte carnuda daquela fruta, e a pele do pêssego, né, que seria a casca, seria o corpo. Seria, então, o corpo físico, né? O corpo de carne. Fazendo essa comparação para a gente compreender que o nosso cerne está sempre envolto por essa camada vaporosa que nunca se perde, né? Mesmo com o desencarne da parte biológica, do nosso organismo biológico. O conceito e natureza, ainda dentro de conceito e natureza, na questão do livro dos Espíritos, no mesmo capítulo 1, questão 94, de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Resposta: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Ou seja, à medida que a gente vai se melhorando, vai evoluindo, o nosso perispírito, ele também vai obedecendo essa cadência de depuração e melhoramento, e cada vez vai ficando mais e mais sutil. Tá? E eu também usei o exemplo de um tecido, né? A gente pega um tecido mais grosseiro, como um linhão, um saco de estopa, e faz a comparação. Aquele tecido feio, grosseiro, que tem a textura, né, não muito bem acabada, e pensa que são os nossos perispíritos nas primeiras encarnações ainda, né? E depois a gente começa a pensar naqueles tecidos mais elaborados, com brilho, com transparência, com leveza, com uma textura suave, ou seja, nós evoluindo adquiriremos, né, essa leveza, essa suavidade, essa beleza. Bom, agora vamos partir para a parte que define mesmo pela nomenclatura. Perispírito do grego peri, em torno, e do latim espíritus, alma, espírito. É um envoltório sutil da alma que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. O que nos leva a compreender que, se não fosse essa camada que reveste o nosso espírito, tanto enquanto estamos encarnados quanto desencarnados, nós não teríamos como interagir com o mundo, com as energias, a parte material, mesmo que seja sutil, do mundo onde a gente está, tá? Porque a gente vai perceber o mundo
numa forma muito mais ampliada pelo nosso perispírito e numa forma muito mais condensada e mais restrita através dos 5 sentidos do nosso corpo físico, tá? Então, aí nós temos a audição, a visão, o paladar, o tato e o olfato. Nós aprendemos o mundo físico por esses 5 sentidos que são restritos e limitados. Quando eu falo limitados, eu quero que vocês façam uma comparação. Vamos analisar uma águia, tá? Um animal que é desprovido da racionalidade que nós temos. Não tem a parte intelectual formada, mas neles é muito mais presente os instintos. Os olhos de uma águia podem ver a quilômetros de distância uma única formiga no chão. Nós, nem com lente de aumento conseguimos. Precisamos ter lentes e mais lentes de câmeras poderosas que nos fazem o zoom, a aproximação, para que a gente consiga ver. Agora eu vou falar assim, bem assim, num grosso modo. Nós, muitos de nós, inclusive eu, depois dos 46 anos de idade, comecei a ter problema para ler. Então, eu falo para vocês que eu não preciso nem comparar com uma águia. Se eu não tiver um óculos para leitura hoje, com 46 anos, os meus olhos, eles embaraçam tudo que está na minha frente, né? E eu estou aqui lendo sem os óculos, por quê? Porque eu estou com o computador a uma certa distância, porque se eu puxar ele mais para frente, eu vou apertar meu olho ou eu vou ter que pegar meu óculos, tá? E eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas que já passou dos 40 anos. Então, para a gente entender como que os nossos 5 sentidos são limitados, eles são muito restritos, certo? Por exemplo, vamos analisar a audição de um cachorro, de um lobo, eles pressentem ruídos e sinais a quilômetros de distância e nós não. O que nos mostra que neles, alguns dos sentidos estão muito mais exacerbados e em nós, não. Por quê? Porque nós usamos uma ferramenta que se chama raciocínio. Então, nós processamos através do raciocínio e as sensações, elas são secundárias ao que a gente elabora na mente, certo? Agora, para o animal não acontece isso. Vou usar outro exemplo, fictício. Mas se eu pegar um elefante, tá? E colocar ele no 10º andar de um prédio, e no 12º andar começa um incêndio, um fogo. Antes que o fogo chegue no 10º andar, o animal já sentiu o cheiro, já se agitou, ele já entendeu que ele está sob ameaça de vida, sob perigo de vida, o instinto de conservação é muito grande e ele se agita. Nós levamos muito mais tempo para perceber o odor, e é por isso que nós precisamos ter os alertas sonoros, para nos avisar de que alguma coisa não está certo, antes que o nosso olfato perceba o perigo, certo? Quando nós estamos dormindo, existem os carbono monoxides, que são aquelas caixinhas. Por que que inventaram isso? Para salvar as nossas vidas. Porque num escape de gás, se a gente está dormindo, a gente não responde, a gente vai morrer. A gente vai morrer envenenado. Ou seja, quando aquelas caixas detectam o gás que está no ar, nós acordamos com o ruído, não com o cheiro. Acordamos com o ruído. Ou seja, a gente tem que estar sempre despertando os nossos 5 sentidos. Tá vendo como eles são bem limitados? Os animais pressentem tsunamis, pressentem terremotos, pressentem earthquakes, pressentem um monte de coisa que nós precisamos que a TV nos avise. Eles estão percebendo. Porque neles os instintos estão muito mais aguçados, tá? Isso em nós é percebido pelo perispírito, tá? Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre as propriedades do perispírito. Lembrando que esse estudo saiu do livro de Zalmino Zimmermann, que se chama Perispírito, e até onde eu sei, é o livro mais completo que trata desse tema dentro da linguagem espírita.
Vamos lá falar um pouquinho sobre as propriedades. E aqui eu fiz um diagrama para a gente poder ver quais são. Então, nós temos plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e temperatura. Na semana passada, nós chegamos até a parte que tratava da luminosidade. Então, vamos chegar nessa semana e vamos ultrapassar. Então, até chegarmos em luminosidade, só vamos estar revendo conteúdos dados. Se alguém mesmo assim tiver perguntas, abra seu microfone, por favor. Vamos falar um pouquinho sobre plasticidade. Vamos lá. No livro de Herculano Pires, Educação para a Morte, tá? Nas páginas 65 e 66, ele diz: tal fato explica o fenômeno de rejuvenescimento que experimentam os espíritos desencarnados conscientes de seu estado. Mesmo tendo desencarnado com idade física avançada, sentindo-se mais jovens, apresentam-se como tal. Livre do condicionamento humano do corpo físico, o espírito humano não sofre o envelhecimento. Quando se manifestam envelhecidos, o fazem artificialmente para a comprovação da sua identidade humana. E aí eu citei os exemplos, né, de que quando a gente consegue ter a sorte, né, se a gente pode dizer assim, de estar visualizando esses seres, né, de luz e de beleza infinita, nós podemos analisar com os nossos parcos recursos mediúnicos de que no mundo espiritual não existem pessoas de idade, idosos, tá? A maioria das pessoas, quando se mostram no mundo espiritual para nós, elas têm no máximo uma idade física, visual, de 40, 42 anos, 45 anos, tá? Aí está dizendo aqui, quando eles querem manter a forma para ser reconhecidos, né, para ter a comprovação da identidade humana, eles mantêm a forma que eles tinham. Então, nesse caso, eu até falei da figura, né, paternal de Dr. Bezerra de Menezes, que é um dos espíritos que nos assiste e que se mostra como um ancião. Por quê? Porque se ele se mostrasse para nós com uma idade de 20 e 30 anos, nós não iríamos reconhecer, porque nós não somos contemporâneos de Dr. Bezerra. Ele viveu encarnado na Terra antes da maioria de nós aqui ter chegado. Então, para a gente ter um ponto de comparação, eles fazem essa plasticidade, ou seja, eles se moldam, né? É tão interessante a gente falar se eles se moldam, né? Isso é para poucos, tá, gente? Isso é para poucos. Mas quando a gente desencarna, de modo geral, nós vamos, à medida que adquirimos novamente a nossa consciência de espíritos imortais, quando a gente passa o momento do transe, da perturbação, que é o desencarne, quando a gente passa por essa fronteira, né, que é uma fronteira de ajustes, vai depender de cada um, o tempo de cada um, aí sim, a gente se acalma, a gente compreende, a gente começa a ganhar de novo a lucidez do espírito imortal que a gente é. Por exemplo, se eu desencarnar, eu vou passar pelo estado de perturbação, vou passar pelo estado de ajuste. Ok, cheguei lá, Patrícia, certo? Com essa forma aqui que eu tô agora. Só que eu agora, eu estou Patrícia, mas eu não sou Patrícia. Eu sou um espírito imortal. Então, antes da Patrícia, tiveram outros que tiveram experiências para que a Patrícia existisse agora. Então, quando eu chego lá, Patrícia, eu me sinto Patrícia. Até que eu adquira a consciência da minha imortalidade.
Aí eu consigo visualizar para trás os arquivos do espírito imortal, tá? Mas se eu tiver que me apresentar, por exemplo, para Márcia, que está aqui na sala com a gente agora, que não conheceu quando eu fui Joana, quando eu fui João, quando eu fui Maria, quando eu fui Antônio, eu tenho que me mostrar para ela, Patrícia. Porque senão eu chego como João e falo, olha, Márcia, aqui é a Patrícia, tá? Ela vai olhar e falar assim, ficou louca. Tem um homem aqui falando para mim que é a Patrícia. Ou seja, não faz sentido. Não há no nosso arquivo de agora um ponto de comparação. Por isso eles fazem, nós, né, no caso, fazemos essa plasticidade. Que maravilha, né, gente? Aqui a gente tem que usar o bisturi, um bom cirurgião, se você for num cirurgião barbeiro, sai de lá pior do que entrou, para poder esticar, para poder, né, arrumar aqui, botar bocão, boquinha, e levanta daqui e sobe dali. Lá, gente, bastou o poder da mente. Tá pronto. Não Perguntinha. é maravilhoso isso? Pois não. Então, com essa plasticidade, elasticidade, tem como os espíritos brincalhões se passarem por outras pessoas, aparecer para alguém falando que é fulano e ciclano? Excelente pergunta, Eusa. Brilhante pergunta. Tem, tá? Aí, Aí, no caso, pois não, pode fazer a sua pergunta. não, já fiz. Aí ferrou tudo, então, aí. Gente, por isso que é importante. E a gente tem a doutrina como nossa base, nossa sustentação, nosso pilar. Quando a gente estuda na escala espírita, né? A gente vai entender a ordem dos espíritos, né? A classe onde eles estão posicionados, e nós vamos entender esses espíritos que Eusa quis fazer a pergunta a respeito, espíritos zombeteiros, brincalhões, espíritos que são pseudo-sábios, espíritos levianos. Esses espíritos, eles não são um espírito, não. Kardec classificou. Então, vamos supor que nós classificamos as raças, né, entre branca, negra, amarela, vermelha. Vamos pensar assim. Então, dentro da raça amarela, nós temos os orientais, na raça vermelha, os índios, na raça negra, nós temos os afrodescendentes, na raça branca, tem os arianos, e por assim a gente classificou de acordo com a cor da pele, certo? Kardec classificou os espíritos de acordo com o grau de moralidade ou com a falta dela. Então, quando a gente pega um espírito, tá, que é inteligente, precisa... Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês nunca esqueçam isso. Para ser cruel, tem que ser inteligente. Para ser mal, tem que ser inteligente. Espírito humilde e bom não chega nesse grau de crueldade. Isso é o requinte de espíritos extremamente inteligentes, tá? Então, esses chegam... Deixa eu fazer uma perguntinha só para adicionar aí nessa conversa. Vamos lá. Então, eles podem, né, passar por outras pessoas, seriam mais os espíritos perturbados que querem fazer bagunça e que não estão elevados, porque não teria algum outro motivo, né? Porque eu acho que quem está evoluído e é um bom, está no lado do bem, não faria isso, certo? Exatamente. É só para fazer zona mesmo, né? É para poder colocar a pessoa em situação de perigo. Quando eu falo em situação de perigo, significa que ele pode expor essa pessoa ao ridículo, tá? Por exemplo, eu já vi há uns anos atrás, no centro que a gente frequentava em New Jersey, uma moça médium, num grau assim, as raias da loucura praticamente. Chegou na nossa casa nesse estado,
E ela já tinha já tinha tido 3 intervenções hospitalares, e da última vez que ela fez uma intervenção hospitalar, ela ficou internada 3 dias com um policial sentado na porta do quarto, para ter certeza de que ela não ia tentar contra a vida dela, porque o nível de loucura mediúnica dela chegou às raias de que ela fizesse coisas no trabalho dela. Por exemplo, ela cuidava de 2 crianças, e um dia ela chegou para a patroa dela e falou para a patroa dela que Jesus estava ali e que ele tinha uma mensagem para ela. E a senhora era ateia, eles eram ateus, a família. Essa senhora entrou em desespero porque ela estava fora de si. Imagina você, mãe, que deixa seus filhos com uma pessoa, vai para trabalhar e volta, e essa pessoa está louca dentro da sua casa com duas pessoas menores de idade na guarda dela, na tutela dela, na sua ausência, dizendo que Jesus está ali para dar uma mensagem para ela. Ela chamou a ambulância. E veio a ambulância, levou para o hospital e aí faz o diagnóstico de esquizofrenia. Porque você está vendo e está escutando coisa que ninguém escuta, ninguém vê. E aí ela começou a se desorientar, porque eles tiveram que amarrar ela, porque ela começou a querer se autoflagelar de desespero, porque ninguém acredita. Então a pessoa entra em desespero, porque na visão espiritual dela, gente, é real. É isso que me causa... Eu fico penalizada quando eu vejo uma cena dessa. De ver que a pessoa, para ela, é real. Não, ela não está inventando. É real. Eles se materializam fisicamente, se mostram para ela com aquela afeição genuína de Jesus. E a pessoa está enlouquecida, para ela é verdade, é real. E aí você vai e entra dentro de um hospital, num surto desse, e o que o psiquiatra faz? Ele te amarra, porque ele tem medo que se atente contra sua vida ou contra a vida de alguém. E dali você sai com um diagnóstico de loucura, de esquizofrenia, de bipolaridade, de que você tá... Aí eles te dão remédios para você, né, ficar... Dopa o leão, como diz, né? Dopa o leão, aí você entra naquele estado catatônico, né, que a pessoa às vezes até baba, não raciocina, porque embotou todo o funcionamento cerebral. Nesse momento, né, eles se afastam, os espíritos se afastam, tá? Porque eles, na verdade, já conseguiram armar o circo para o palhaço do picadeiro cair em desgraça. Então, agora eles batem palma, riem da nossa cara e se retiram. Porque só os maus são capazes de crueldades como essas. Eles ganham com isso. O quê? Só dentro deles é que mora a verdade. Porque pode ser o ódio por essa pessoa, pode ser um ódio de agora, pode ser um ódio de antes, não interessa. É sempre um sentimento perverso, negativo, baixo, de vingança, de rixa, de fazer a pessoa passar por um ridículo. E aqui nesse país as leis são extremamente rígidas. No Brasil, isso aí não passaria assim a pessoa teve um saracutico. Vai para casa, que se é um saracutico, passa. Aqui não. Aqui a lei vem e ela se faz dona de você, porque é daí quando você já passou num caso desse que a pessoa é considerada perigosa para ela ou para os demais, o Estado se faz presente na vida dessa pessoa, ela às vezes vai perder o pátrio poder sobre ela mesma. Entende? Então é grave. É muito grave. Por isso que a gente precisa estudar, que a gente precisa entender, porque, gente, mediunidade, infelizmente, não é torneira que a gente fecha para a água parar de pingar. Não é. Mas a gente pode escolher água limpa para passar pela nossa torneira. O que acontece é que passa água limpa, água suja, água limpa, água suja, e daqui a pouco contamina tudo e não tem mais água boa. Tá tudo contaminado.
a cabeça da pessoa vai ficando toda condicionada, toda fora do eixo, e aí depois, para a gente centrar essa pessoa de novo, é complicado. São raros os casos que a gente consegue, tá? Precisa de muito jejum moral, e às vezes o médium, por não ter uma educação espiritual boa, quando eu falo educação espiritual, é a educação dele, como espírito. O espírito dele tem que ser educado. Ou pelo menos tem que querer se educar. Porque senão a mediunidade vai ser sempre uma arma para ferir essa pessoa ou alguém, que essa pessoa sempre vai estar igual um fio desencapado. Onde ela encosta, ela dá um choque. Aqui, ali, aqui, ali, aqui, ali. Tem horas que parece que acalma. Dá uma calma. Aí daqui a pouco, de novo. A pessoa fica, vai e vem nesse processo de loucura. Até o momento em que a loucura realmente ela ganha. Aí a gente já não está mais falando de um aspecto espiritual, aí nós já estamos falando de um aspecto biológico, porque os centros vitais vai ser assunto dos nossos conteúdos, talvez de 2 a 3 aulas para frente. Eles fabricam energia, são usinas energéticas, e eles começam a trabalhar de forma deficitária, e aí organicamente, biologicamente, a gente adoece. Então, aí já criam outras patologias em cima de uma simples mediunidade, que podia estar sendo canalizada, desenvolvida, estudada, com seriedade, com a disciplina que precisa, com o reconhecimento que precisa ter. Eu tenho mediunidade, não posso fingir que não tenho. Não ponha a sua luz debaixo do candeeiro. Coloca ela no alto para a luz iluminar outros, porque é para isso que serve. Não é para a gente fingir que não está acontecendo nada e enfiar debaixo de um tapete. Não adianta. Como eu falei, a torneira não fecha, a água está passando, mas você tem que escolher o que você faz com ela. Porque por essa plasticidade, eles se moldam e brincam. Depois de estudar a mediunidade, depois de estudar e de ter contato com essa gama de espírito, com outros tipos de espíritos que nos dão a mentoria, aí nós vamos aprender a lidar. Porque quando você vê, é uma coisa. Mas não é só ver, só que a visão, ela como que te encanta ou te aterroriza, tá? Só que não é só por esse ângulo aí que você vai analisar a cena. Você vai aprender a analisar o jeito que eles falam. Você vai aprender a analisar o conhecimento real que eles trazem. Porque os que brincam, os que são levianos, trazem falsos conhecimentos como sendo verdadeiros. E se você não tem conhecimento, a mentira dele vira a sua verdade. Porque ele, tem uma lábia maravilhosa e te convence. Então, nessa hora, o estudo nos tira da ignorância de nós mesmos e nos inviabiliza essas cenas. Fica nítido para nós. Espera aí, isso aqui é uma brincadeira. E aí, o que a gente faz? Corta. Imediatamente. Imediatamente. O jeito de falar, o jeito de se expressar. Gente, não tem como segurar, vergar uma mentira por muito tempo. Em algum momento da conversa, da convivência, a criatura se trai. E de tanto estudar e de tanto observar, a gente começa a olhar tanto o encarnado quanto o desencarnado, viu? Essa escala que Kardec criou, junto com os espíritos, serve para os
espíritos, tá? Existem pseudo-sábios encarnados, existem espíritos levianos encarnados, existem espíritos zombeteiros encarnados, e desencarna continua sendo a mesma coisa que era aqui, não vira santo. Então, o que está acontecendo lá é a continuação do que existia antes, quando existia um corpo biológico, né? Então, nesse caso, quando a gente vai analisar um espírito desse, a gente vai tirando as nossas conclusões aqui e ali, tá? A plasticidade chama muita atenção, realmente. Mas o conteúdo desse espírito, ele revela quem ele é. Uma fala sarcástica, uma zombariazinha, num palavreado chulo que escapa, uma palavrinha ou outra escapa, tá? Um português, porque nós somos brasileiros, um português mal falado. Você já imaginou Bezerra de Menezes falando errado? Nós foi, nós vai, nós fumo? Não fala. Né? Então, são nas pequenas coisas que nós vamos pegando as mentiras, os engodos, as capas, as máscaras, e devagarzinho elas vão caindo e aquele espírito fica muito visível para nós. Isso os encarnados também nos oferecem, né? Aqueles que são muito bonzinhos, aí você acha que é bonzinho, quando passou um segundo, te enfia a faca. Conta uma coisa da sua vida, no segundo seguinte ele está contando para outro uma coisa que você contou em segredo, em desabafo. Somos o que somos nos dois planos da existência. Deu para a gente chegar assim numas conclusões a esse respeito da plasticidade, gente? Se tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração a esse respeito, é a hora de falar. Patrícia, eu só queria uma pergunta rapidinho. Você está me escutando? Estou te escutando, Bárbara. Todo mundo é médium? Sim. Todos nós somos médiums em algum grau, porque é uma faculdade orgânica. Todos nós carregamos essa mediunidade. Isso não significa que ela seja ostensiva para todos. O que é ser uma mediunidade ostensiva? Perene, constante. Tá? Um processo consciente, você sabe que você está vendo coisa que as pessoas não veem, você está escutando coisas que outros não escutam, você está tendo sensações, um arrepio, sentir um frio de repente, uma sensação de mal-estar, ou não vi ninguém, não escutei ninguém, mas um pensamento horroroso veio na minha cabeça aqui. Isso não é opcional, né? A gente não pode optar em ser ou não ser. Nós, na verdade, optamos lá no mundo espiritual. Assim, é assim. Porque eu tenho tanto medo. Mas quando chega aqui, já está resolvido. É que eu tenho tanto medo, que eu tenho até medo, às vezes, de estudar por medo que eu tenho da mediunidade. Mas você tem medo do quê, bem? Eu tenho medo de tudo isso, de escutar, de ver, de sentir. Eu quero não. Oh, meu Deus. Bárbara, eu também já fui assim. Hoje eu não tenho tanto medo, mas eu tinha muito medo. Muito. Nossa, eu era bem assim. Falando assim de esses que são mais, né, travessos, que são. Eu fico, meu pai do céu, acho que eu chego no plano deles na mesma hora. Não chega, não. Vamos respirar fundo, vamos pensar assim, medo de quê, tá? Eles são nossos irmãos, eles estão num nível de doença, de maldade, eles estão num nível de compaixão. Sim. A gente tem que olhar o mal com respeito, mas acima de tudo a gente tem que ter compaixão pelos que são maus. Porque eles ainda estão escolhendo o caminho mais violento de dor. Um dia, tudo isso vai mudar.
Porque é da lei que a gente se ame, que a gente evolua, que a gente se eduque, que a gente conviva em solidariedade, em amor fraternal. Então, quando eles estão na contramão da vida, a gente não precisa ter muito medo deles, a gente tem que ter mais compaixão. Sim. Medo não resolve a parte dos problemas. O medo é aquela insegurança que a gente sente quando a gente não sabe lidar com a questão. Mas quando a gente estuda, quando a gente começa a abrir a nossa cabeça para essas coisas, começa a aprender a esse respeito, o medo ele vai desaparecendo. Porque, na verdade, a gente tem medo que a gente não conhece. Mas na hora que a gente aprende a conhecer e começa a compreender os mecanismos pelos quais as coisas acontecem, porque existe, é igual uma matemática. Mas você sabe, Patrícia, que eu tenho esse medo me bloqueia de estudar. Eu sei. Eu não abro um livro espírita porque eu tenho medo. Não precisa ter medo. Eu não teria medo, eu acho, se eu visse minha avó ou uma pessoa querida que faleceu recentemente, mas qualquer outra pessoa ou até mesmo esses espíritos que vêm mais para te tirar do sério, não sei, eu tenho muito medo. E por isso eu estou me abrindo aqui com vocês, assim, de repente eu não sou a única também, mas eu queria tirar esse bloqueio porque eu queria poder estudar, e eu tenho medo de estudar por isso. Não tenha medo, o estudo vai te libertar desse medo, porque ele vai trazer compreensão para o seu raciocínio. Quando a gente não conhece as coisas e não sabe lidar com elas, a gente sente medo. O medo é normal, ele é natural. A gente sempre tem medo do novo, sempre tem medo daquilo que a gente não conhece, principalmente quando a gente está lidando com o mundo invisível, porque existe como é que se fala? Porque as coisas foram assim passando para muitos de nós de maneira tão estereotipada que a gente tem um conceito errado. Então, na verdade, a gente tem que se abrir para um conceito novo e para o conceito certo, para que o conceito errado, estereotipado, saia da nossa projeção mental, que causa uma sensação física desagradável, que é o medo, né? E o raciocínio da gente possa endereçar as coisas e a gente ter compreensão de compreender os mecanismos pelos quais as coisas funcionam e como que a gente resolve as coisas. Porque se fosse uma coisa impossível de resolver, o que ia ser da vida de um médium, não é verdade? Como é que eu ia estar aqui agora conversando com vocês? Eu tenho 46 anos e a primeira vez que eu me lembro, né? De que eu vi um espírito, eu tinha 4 anos de idade. Essa ia ser a minha pergunta. Né? Então, foi muito difícil. Eu só consegui compreender minha mediunidade aos 19 anos, quando eu já muito louca, já tendo feito tudo que é porcaria que vocês podem pensar, eu cheguei no fundo do poço. E eu falei, eu me rendo. É isso aqui ou o sanatório. Porque eu já... Ninguém podia comigo mais, nem eu. Nem eu podia comigo. Ai de mim e os de mim mesma, entendeu? Porque já não dava mais. Mas com 4 anos de idade foi muito difícil. Saí de uma família católica, mas católica mesmo, gente, um rigor tremendo, sabe? Onde você não tem espaço para falar sobre essas coisas, porque o padre vai na sua casa te exorcizar, né? Onde as pessoas olham para você e falam assim, a menina é meio aluada, ela é meio esquisita, ela é meio louca, né? E com 4 anos, eu conscientemente, claro, né? Porque eu devo ter visto desde sempre, mas com 4 anos de idade, eu comecei a brincar com uma criança que vinha me visitar, né? Uma moça, uma menina, devia ter uns 12 anos, 10. Ela era muito ruiva. E Bárbara, eu morria de medo dela. Sabe por quê? Ela era ruiva, bem sardentinha, e eu achava ela feia, mas hoje eu entendo, ela era linda.
Só que os dentes da frente eram muito separados, né? E eu achava feio perder dente. Eu lembro disso, que minha avó falava para mim que quando eu tivesse 7 anos eu ia ficar banguela. E eu ficava olhando aquela menina e perguntei para ela quantos anos você tem. Ela disse para mim que acho que tinha 10 ou 12, e eu olhava e achava que estava faltando um dente. Então eu falava assim, que minha avó mentiu para mim, que eu vou ficar banguela até com essa idade, vou ficar feia igual essa menina que não tem dente na boca. Então eu me pelava de medo dela. Me pelava, até que ela percebeu, logo ela percebeu que eu tinha muito medo dela, e ela começou a brincar comigo. Então eu sentava para brincar de casinha, ela brincava de boneca. Eu sentava para brincar de escolinha, eu tinha uma lousa, um quadrinho negro, ela brincava comigo. Eu escrevia as coisas, ela respondia. Eu pegava um livro de história para ler, eu lia o livro e depois ela lia para mim uma história, num livro que estava na mão dela, que não era meu. E aos poucos eu perdi o medo da Joana. E ela foi uma grande amiga. Grande amiga. Quando Joana falou para mim que ia me deixar, porque ela tinha que voltar e virar um bebê de novo, eu chorei de soluçar e não tinha o que me consolasse, porque eu era filha única e eu tinha perdido minha única amiga, a criança que brincava comigo. E ela falou para mim assim: quando você dormir, ainda nos teus sonhos, eu vou vir te visitar. E Joana me visitou até os meus 22 anos de idade em sonho. E depois eu fui conhecer Joana. Peguei Joana no colo, beijei Joana de novo. Quando peguei Joana no colo pela primeira vez, sabia que estava pegando uma amiga. Eu reconheci nela a mesma alegria que enchia meu coração quando quando eu era uma criança, praticamente um bebê. Né? Então, ela me ajudou. Se eu não tivesse tido ela, eu teria sofrido mais. Porque às vezes, quando eu via coisas que me assustavam, ela me acalmava. Ela me acalmava, né? Mas só que assim, o dia que alguém na minha família descobriu a Joana, gente, vocês não têm noção. Eu fiquei de castigo, eu apanhei de chinela havaiana, eu perdi dias de brincar, de andar de bicicleta, de ir em festa de aniversário de coleguinha de escola, de primos, primas, porque eu tinha que aprender que eu não podia mentir para os meus pais, porque eu não estava vendo ninguém, não tinha ninguém brincando comigo. E todas as vezes que minha mãe entrava, assim, de repente no quarto, eu tinha que fingir que eu estava falando com as minhas bonecas, porque das primeiras vezes que eu, sem maldade, sem malícia, ela perguntou com quem que você está conversando, eu falei com a minha amiga Joana. Ela falou assim, qual das bonecas chama Joana? E eu falei, não, mamãe, não é a boneca. A Joana é uma menininha que brinca comigo. Pronto. Pronto. Aí o dia que eu entendi que eu não podia dizer as coisas que eu via, eu parei de apanhar. Eu parei de ser castigada. Parei de ser chamada de mentirosa, de louca, de aluada. Porque, para mim, é real. É real. Então, quando eu falo para a pessoa que é médium, que que ela tem que se preservar, que ela tem que ter cuidado para quem ela vai falar as coisas, porque existem pessoas que podem te fazer muito mal, não só porque não vão compreender, extremamente pelo fato de serem ignorantes, não têm conhecimento, pode te prejudicar, principalmente aqui nos Estados Unidos. Porque se você tiver um repente mediúnico dentro da casa de uma pessoa e ela ficar assustada, ela chama a ambulância. E daí para frente, você vai ter que explicar para o médico que o focinho do porco não é uma tomada. E pode mudar todo o jogo. Pode mudar toda a trajetória de uma vida. Igual mudou dessa moça que eu contei para vocês que eu conheci. Tá? Ela foi parar dentro de um sanatório. Eu fui visitar ela por umas 4 vezes, a Esther. E quando eu fui a última vez, ela já estava tão dopada
E os remédios já tinham mudado tanta química cerebral dela que ela já não reconhecia mais ninguém. Ela tinha virado um fantasma ambulante. Então, é um médium, como muitos que hoje, enquanto a gente está aqui falando sobre isso, estão dentro de um hospício, com um diagnóstico de loucos, de esquizofrênicos, de catatônicos, médiums que enlouqueceram por não ter conseguido se tratar. E se a família não dá o suporte, da compreensão, como a minha não dava, foi muito difícil. Porque eu não tinha com quem conversar essas coisas. Eu não podia falar com ninguém. Né? Então, Patrícia, se você tem alguém na sua casa, um filho, um parente, um amigo, um irmão, mãe, pai, vizinho, acolha com carinho e respeito, porque a pessoa vive a experiência na carne e para ela é real. A gente precisa orientar a pessoa, esclarecer a pessoa, mas a gente não pode negligenciar, porque a negligência não faz com que a mediunidade deixe de existir. Então, vamos acolher o médium com carinho e respeito, porque às vezes ele é um ser que precisa de uma orientação para se pôr de pé. Se eu não tivesse tido orientação, eu não tenho sombra de dúvidas. Hoje eu estaria dentro de um sanatório. Por favor, Nai. é uma pergunta rapidinha. Quanto mais tu evolui, né? Uhum. Tu vai evoluindo igual você, da onde você, de criança, e você vai evoluindo, você vai pegando responsabilidades maiores e lidando com casos mais difíceis, mais complexos, ou, né, para você poder ajudar. Igual você está aqui, você está ajudando, você está nos ajudando, a gente está tudo aqui junto. Agora, em questão de, eu tenho meu medo, assim, era mais de eu começar a estudar e começar a ver mais e não dar conta do recado e, sabe? Uhum. Seria assim, você vai ficando, pegando responsabilidades maiores e talvez vendo coisa que você pode julgar que não está tão preparada, mas não sei. Tá. Vamos fazer uma comparação. Vamos supor que você vai começar um trabalho novo, tá? Você nunca fez esse trabalho na sua vida. Vamos supor que você vai ter que trabalhar no escritório de contabilidade. Meu Deus, mas eu sempre trabalhei com limpeza. Sempre trabalhei cuidando de criança. Aí, de repente, abre uma vaga no escritório de contabilidade e eles falam para você assim: vem aqui, que se você tiver boa vontade, a gente te ensina. Quando você chega, você apanha pra caramba, porque você não sabe nada. Mas vai ter uma pessoa ali que vai te mentorizar, ela vai te dar a mentoria. Ela vai te levando pelos caminhos corretos, te dando as orientações, você vai tirando suas dúvidas, você vai crescendo devagarzinho, tá? Daqui a pouco você já está aprendendo a fazer a contabilidade de uma companhia, daqui a pouco você já sabe fazer um profit and loss, daqui a pouco você já sabe fazer abrir o programa e ver a despesa, ver tudo, entende? Então, mas você quando chegou lá, você não sabia nem o que eram esses nomes, o que significava cada coisa dessas. Mas a gente pode aprender tudo. A gente com boa vontade e dedicação, a gente pode aprender tudo. Gente, nós chegamos aqui nesse país, a maioria de nós, quem que falava inglês aqui? A maioria das pessoas que eu conheço falavam para mim assim: eu cheguei aqui e eu sabia 3, 4 palavras. O resto eu aprendi. Eu fui estudar, eu aprendi tomando conta das crianças me ensinaram, eu fui para a escola, eu casei com um americano, aprendi com ele, casei com uma americana, aprendi com ela, fiz amizades. Tudo aqui era diferente. E nós hoje vivemos aqui.
E nós vivemos aqui a vida que a gente escolheu viver. Então, quando a gente chegou aqui, a gente não conhecia nada. Nada. Eu posso contar para vocês, eu tive 2 amigos que comeram comida de gato achando que era tuna fish, depois de 3 meses de trabalho, trabalhando com o americano viu ele abrir a latinha, porque há 30, 40 anos atrás não tinha os rótulos em espanhol, como tem hoje, e ele estava comendo comida de gato achando que era atum, passando no pão na hora do almoço na construção. E o outro pegava a pasta de dente, esfregava na cara achando que era coisa de barbear, depois fazia barba e na hora que ele ia jogar loção, ele quase morria. A cara dele ficava vermelha. Por quê? Fazendo barba com creme de pasta de dente. Ou seja, a gente vai aprendendo as coisas, às vezes incomoda, às vezes queima um pouco a cara, às vezes você passa ridículo, tá comendo comida de gato, mas você vai aprender, certo? No começo, não é fácil, não vou mentir. Não é fácil. Precisa de dedicação, precisa de estudar, precisa... Quando eu falo dedicação, não é que você vai parar a sua vida toda para fazer isso. Mas se você conseguir parar 1h30 por semana, já é o começo. Mas não é 1h30 quando dá. É 1h30 todo dia naquele horário. Igual a gente está aqui, todo dia nesse horário, toda terça nesse horário a gente está aqui, fiel. Quantas vezes você está na prática dos seus filhos de futebol e você fala, eu estou aqui, mas eu estou ouvindo. Você faz pergunta, você tira dúvidas, você escuta a gente. Você está prestando atenção. Então, quer dizer, você dedica. Então, à medida que a gente vai aprendendo a fazer o trabalho, aparece mais trabalho. Vai aparecendo mais trabalho. E a gente vai ficando cada vez mais aprimorado de fazer esse trabalho. Agora, se na hora que o trabalho chegar, você ficar lá assim, caramba. Tem uma amiga nossa, eu não sei se ela está na sala agora, a Geilza. Eu sempre conto isso porque ela, se ela tiver, ela sabe que eu estou falando dela mesmo, viu, Gê? Eu não vejo a tela, não sei quem está na sala, gente. A Geilza, uma vez, eu estava dando, eu acho que foi esse seminário aqui. Dei ele a primeira vez no ano de 2009. Ela estava sentada na plateia, pensa 150 pessoas sentadas dentro de uma sala e você com o microfone na mão, virada para um telão e falando. De repente, essa menina vira e fala assim, meu sonho é ver um espírito. Ai, como eu queria ver um espírito. Me gelou a alma. Eu vi ali na minha frente a inocência dela. Sabe? A inocência. Eu lembrei da mãe de Tiago e João, Salomé, quando ela chegou para Jesus e falou que ela queria que um filho sentasse da direita e o outro sentasse na esquerda do trono dele. Ela não sabia o que ela estava pedindo. Ela não sabia. Ela não sabia a responsabilidade que ia ser sentar à direita e à esquerda de Jesus. Um homem maravilhoso, que teve uma das mortes mais cruéis e violentas que a gente pode pensar. Se ela soubesse, ela não teria escolhido, né? E aí eu fiquei pensando na cena e pensando na Geilza, que queria muito ver um espírito. E aí eu não ia interromper o que eu estava falando para entreter com ela essa conversa, porque sabe quando a pessoa está sentada prestando atenção e você fala alguma coisa e ela pensa alto? Ela falou, ela soltou. E todo mundo riu, sabe? Porque ela falou assim, nossa! Ela botou a mão assim no rosto. Eu queria muito ver um espírito. Aí o meu mentor falou para mim assim, Patrícia, conversa com ela agora. Eu peguei o microfone, parei tudo que eu estava falando. Perguntei para ela, você realmente gostaria de ver um espírito? Ai, eu queria muito ver um espírito. Eu vi a ingenuidade dela, parecia uma criança. Aí eu falei para ela assim, só que eu vou te falar uma coisa. Não é errado a gente querer ver os espíritos, não, tá? Você quer ver qual espírito? Aí ela falou assim, ai, eu queria ver a irmã Helena, que era a mentora da casa. Eu queria tanto ver a irmã Helena, vocês falam tanto dela. Ela é uma pessoa tão bondosa, ela cuida de nós, a gente sente o amor dela, a gente sente o carinho dela aqui dentro da nossa casa. Mas eu não consigo ver, eu queria ver. Quem mais você queria ver? Aí eu também queria ver o doutor Bezerra. Aí eu falei assim, que também é mentor da casa.
Aí eu falei assim, e Geilza, e você acha que a gente pode ver esses espíritos assim, porque eles querem agradar os nossos olhos, enfeitar os nossos olhos? Ou você acha que eles trabalham aqui conosco porque eles trabalham para levantar a nossa sombra? Você quer ver espírito, Geilza? Então, se você quer ver a luz, você vai ver a sombra também. Porque a luz trabalha para fazer a sombra ficar iluminada. Então, quando você quiser muito ver irmã Helena, olha para os colegas que estão aqui à sua volta, que você vai ver ela estampada em cada rosto. Porque é por causa de nós estarmos aqui é que eles estão. Então, se você quer ver um espírito de luz, olha para a sombra, porque ela existe. E é por causa dela que eles estão aqui. Então, quando você quiser ver um espírito de luz, pensa que você também vai ver os espíritos que não têm luz. Porque seria muito fora da caridade que você só pudesse ver os que têm luz. Então, Geilza, a gente agarra naqueles que podem mais que nós e a gente levanta a nossa mão para quem está mais caído que nós e a gente levanta a sombra, porque é isso que Jesus ensinou para nós. Então, aonde falta a luz, a gente vira ponte, que liga a sombra na luz. A gente não é médico, mas a gente pode ser ponte. Aí ela deu conta da responsabilidade. Aí ela se inteirou da responsabilidade que seria. Aí ela falou assim, não quero mais ver espírito, não. Não quero ver espírito. Fazia assim, com a roupinha assim. Não quero mais ver, não. Não quero, não quero, não. Por quê? Porque ficou com receio da responsabilidade. Aí depois estudou, fez o curso da mediunidade com a gente, virou uma trabalhadora maravilhosa dentro da casa espírita, atendente fraterna. Mas no começo ela queria ver espírito. Ela estava ali para ver um que aparecesse para ela, né? Mas ela não entendeu que se você quer ver a luz, então a sombra está aqui, ó, porque a luz trabalha para a sombra. A luz trabalha para resgatar a sombra. Então, é impossível que você veja só uma face da moeda, você vai ver as duas. Mas aí é que tá, trabalhar com a face iluminada faz com que a tua luz também consiga não ser apagada pela treva alheia. Então, você consegue ser a ponte sem se prejudicar. Esse que é o pulo do gato. Entende? É a gente fazer o trabalho com dignidade, responsabilidade, caridade, amor genuíno, sem se prejudicar. Porque nós, no final, nós somos os mais beneficiados. Pode acreditar em mim. Tudo bem, gente? Vamos passar para frente um pouquinho? Podemos passar? Podemos sim. Obrigada pela resposta. Então, vamos passar então para a densidade. A densidade perispirítica varia de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, escreve Kardec, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Está no livro dos médiuns. A densidade psicossômica varia, pois, de acordo com a evolução do espírito, ditando, então, o seu peso e também a sua luminosidade. Quanto menor a densidade do perispírito, menor o seu peso e maior a luminosidade.
Mas é claro, né, gente? Quanto mais evoluído a gente tiver, mais sutil, mais leve, mais, né, descolado, mais desprendido do terra a terra nós estaremos. E quanto mais densos, mais pesados, mais galvanizados, magnetizados nas situações materiais da vida, mais densos nós vamos deixar o nosso perispírito. E é por isso que muitos desencarnam e ainda sente a necessidade de viver a vida material que não está mais vivendo, mas que acha que está. Tem fome, tem sede, sente frio, sente calor. Quando chove, esconde para não se molhar. Igual a gente, choveu, todo mundo se esconde. Pega uma sombrinha e sai gritando, eu vou ficar molhado. Eles se escondem também, tá? Por quê? Estão vivendo a sensação física. Muitos ainda sequer entenderam que já não estão mais aqui, tá? Isso faz parte da densidade do perispírito deles. E claro, quanto mais denso, mais pesado, menos luz interior. Isso tem a ver com o quê? Evolução, tá? Isso tem a ver com o quê? Padrão de vibração de pensamento, sentimento e atitude. Você pode estar vivendo aqui num planeta de provas e expiações, nós todos estamos. Enquanto nós estamos aqui estudando e fazendo um raciocínio lógico que vai nos tirar do ponto da ignorância e de não compreender essas coisas, para o ponto de compreender essas coisas e fazer diferença na nossa vida, tem alguém agora praticando um crime lá fora. A densidade, o peso do que a gente sente, do que a gente faz, do que a gente fala. Certo? Isso causa em nós um peso. Um peso. E o perispírito todo percebe, tá? Então, quando a gente está face a um espírito que desencarnou numa situação de ódio, de vingança, você só enxerga muitas vezes uma sombra que nem forma tem. Por que que ele está assim? Ele está todo impregnado desse fluido emocional e mental, desse sentimento. Então, ele se expressa assim, tá? Às vezes é tão denso e tão forte que nós somos sugados energeticamente, tá? É um ato de vampirização, assim, entre aspas, de energia. Então, às vezes, você está num lugar, você pressente uma energia ruim e você começa a sentir um frio. Você sente um frio, assim, você sente um... Ai, mas me deu um frio, de repente, assim, a temperatura do seu corpo parece que baixa. Tá escapando energia. Tem alguém fazendo uma tomada de energia. Tirou aqui de você, botou uma tomadinha aqui, ó. Tá chupando a tua energia ali. É o vampirismo, tá? E isso porque ele precisa alimentar, ele é denso, ele é pesado, ele precisa de combustível. Tá se alimentando do teu fluido. Aí, às vezes, você sai daquele lugar e você fala, nossa, eu preciso deitar e dormir, assim, uns 40 minutos para eu voltar ao meu normal, porque parece que eu tô igual uma folha seca ao vento. Realmente tá. Realmente tá. Tá? Ao passo que quando a gente está na presença desses espíritos maravilhosos, a gente sente um reconforto, um aconchego, chega a ser uma alegria que não tem razão de ser. Sabe? Quando você pensa assim numa alegria, você pensa, meu filho graduou, minha filha graduou, eu recebi um aumento, o exame que eu fiz deu negativo para aquele problema que eu tanto tinha medo. Isso é uma alegria ali, do momento da vida presente. Mas a alegria de estar com eles é uma alegria que não tem nada dessas sensações aí que eu falei para vocês. É uma coisa única, é um contentamento interior. É uma felicidade, você chora porque você se emociona, porque é um amor que você não tem como explicar. Você sente, mas é um sentir que não é igual ao amor de filho, de marido, de mãe, de pai, é mais. Então, é uma coisa que te emociona, que te alegra, que te preenche, que te aquece como se fosse um abraço,
sabe? Um abraço quentinho. Essa é a sensação. Vamos falar de ponderabilidade também, que é formação de matéria sutil, quintessenciada. O corpo espiritual em si não apresentaria um peso possível de ser detectado por meio de qualquer instrumentação até agora conhecida. Assim, sob o aspecto físico, seria praticamente imponderável. Não obstante, na dimensão espiritual, cada organização perispirítica tem o seu peso específico, que varia de acordo com a sua densidade, ditada sobretudo como visto pelo estado de moralidade do espírito. Abre aspas. Nossa posição mental, afirma André Luiz, determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, de André e Chico. Bom, então aqui, gente, nós estamos falando de ponderabilidade, ou seja, como que nós vamos medir o peso do perispírito de uma pessoa, de um espírito desencarnado, por exemplo. Nós não temos instrumentação aqui na Terra hoje para fazer, né? Porque ali no meu quarto de vestir eu tenho uma balança, mas ela vai medir o peso corporal. Osso, massa, gordura e água. É tudo que ela mede, certo? E aí eu subo nela e tem lá em quilo e em pounds. Escolhe. Existe um instrumento que mede o peso corporal na Terra? Existe. Existe um instrumento hoje na Terra capaz de medir, de pesar o perispírito? Não. Não tem um instrumento, tá? Até agora conhecido, é a palavra que usa aqui. Ou seja, algum dia haverá de ser conhecido. Ou seja, é uma tecnologia que nós ainda não dominamos, mas um dia, com o progresso das coisas, nós vamos ter acesso a ela no momento certo. Certo? Senão não estaria escrito aqui, até agora conhecido. Estaria escrito não conhecida. Mas até agora não conhecida significa que a gente ainda chega lá, né? Então, nós não temos como pesar o nosso perispírito, mas nós temos como calcular essa massa, esse peso, entre aspas, por causa do nosso padrão vibratório, né? Espíritos na segunda escala do degrau de evolução, nós temos ódio dentro de nós, temos raiva, ira, nós produzimos bilis no nosso fígado quando a gente está irado, a boca fica amarga, o coração dispara, a gente treme, grita. Gente, se a gente pudesse se ver na hora da cólera, na frente de um espelho, a gente ia ter medo da gente, a gente ia querer correr de a gente mesmo umas boas milhas, porque a gente se transforma. Isso tem um peso. Pensamento é matéria, matéria é energia, energia tem peso. E se associa. Energia boa com boa, ruim com ruim, porque os gambás se cheiram. Minha avó dizia isso, os gambás se cheiram. Não é verdade? O bom não anda com o ruim, não. O bom anda com o bom. O ruim gosta das coisas que o outro faz lá, tá andando com ele porque tá gostando. Que a hora que ele deixar de gostar, tem o bom aqui para andar com ele. Ah, mas o bom foi andar com o ruim. Então não era bom. Então ele não era bom. Ele estava tentando, mas ele caiu. Então ele não é 100% bom. Ele está tentando? Tá. Vai conseguir? Só a vontade dele é que vai dizer. Vamos julgar? Não. A gente tem que julgar a gente mesmo primeiro antes de apontar o dedo para alguém. Porque todas as cenas que a gente está pintando aqui, fictícias para uma situação, nós já vivemos ou vamos viver na nossa vida em algum momento, ou já passamos por elas. Não é verdade? Porque nós todos aqui, gente, somos de carne, osso e nervos. E eles não são de aço. Pica você um pouquinho para ver se você não revida. Para ver se você não azeda.
Para ver se o teu pensamento não turva e você já olha para a pessoa assim, ah, sem vergonha. Deixa eu te pegar depois. Espera aí que eu vou arrumar um jeito. A gente tem que se conhecer. Porque a gente faz essas coisas. Às vezes a gente não faz, mais pensa. O pensamento é fazer na cabeça o que a gente tem vontade de fazer no corpo. E o corpo, gente, é o próximo passo. Se a gente não frear a cabeça... A gente, quando pensa de dar um tapa em alguém, a gente já estapeou ele no pensamento. Se eu chegar e dar o tapa com a sua mão, é só extravasar o que você já pensou. Né? Então, nessa hora aí que você pensar, fica quieto, bota a mãozinha para trás, respira fundo, sai de perto, vai tomar um ar lá fora. Liga para alguém, conversa para distrair, troca uma ideia, faz uma oração. Se der vontade de revidar, faz igual o Chico ensinou, põe a água da paz na boca, põe a água. Não engole, fica com ela na boca. Segura. Enquanto ela estiver na sua boca, você não faz besteira de falar nada para ninguém, depois você vai se arrepender. Então, tem a aguinha da paz, o Chico. Tem muitas maneiras da gente não aumentar o peso das nossas dificuldades, né? Luminosidade, que é até onde a gente chegou a semana passada. A luminosidade, como a densidade, desponta como uma característica muito pessoal do espírito. Em mensagem coletada por Kardec, lê-se, abre aspas, por sua natureza, possui o espírito uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na e enfraquecem-na. Ou seja, para a gente fazer um pouquinho de luz, a gente sua a camisa. Mas para a gente diminuir essa luz que a gente fez, bastou azedar um pouquinho. Igual que eu falei, vai lá e pica você assim, só na superfície. Não precisa enfiar uma faca, não. Pica só aqui, ó, na superfície. Cadê a luz? Né? Então, aí a gente entende. O nosso perispírito produz esse envoltório, né? Como se fosse uma capa, um escudo à nossa volta. Pensa numa bolha transparente, né? Que você está dentro dela, se você achar melhor visualizar assim. Aí, de repente, você está ali de boa, vibrando amor, positiva, vamos ajudar as pessoas, vão ser bom, não, vou ligar para aquela pessoa hoje, que eu falei atravessado com ela, eu vou dar um bom dia para a pessoa. Aí, de repente, aquele outro seu lado rancoroso fala, que nada, você é boba, você vai ficar lambendo os outros, porque os outros te chutam, você é boba, larga de ser ruim, você é ruim para você tem que pensar em você. Não, imagina você pensar no outro, o outro não pensa em você. Vira a oportunidade que ela tiver, ela passa em cima da sua cabeça. Acorda. Aí a bolha que estava linda, apagou. Você está lá dentro do escuro. Você está lá no escuro que você provocou, né? E é engraçado, né? Aquela frase que Sócrates falava, né? A gente dá o veneno para nós mesmos sorvermos, mas a gente quer que o outro morra. Não é verdade? A gente se intoxica disso tudo, mas a gente quer que o outro vai lá e pum, cai duro e preto. E quem é que está provocando sombra? Quem é que está produzindo? Quem é que está fazendo uma usina nuclear aí gerando? Em vez de gerar luz, está gerando só porcaria. Serve para nada, não presta.
Faz o corpo ficar doente, a mente ficar doente, as relações ao entorno, tudo doentia, tudo comprometido. A gente. Então, a gente não pode culpar o marido, a esposa, o filho, a filha, a sogra. Nós não podemos culpar o vizinho, o patrão, o funcionário. Nem Deus. Não é questão de culpa, é questão de responsabilidade. Nós somos herdeiros de nós mesmos, das nossas ações, dos nossos pensamentos, do que a gente sente. A gente é escravo de tudo isso, se for negativo. Mas se for positivo, tudo isso é degrau de libertação. Né? Tem como eu dar para o meu filho, para o meu vizinho, para o meu marido? Não. Cada um tem que conquistar o seu. O nome disso, reforma moral. Tarefa morosa cansa, tá? Porque você vai lidar com a sua parte sombra. Você vai ter que olhar para ela. Eu sei que você quer pôr debaixo do tapete, que eu quero pôr debaixo do tapete e fingir que não existe. Gente, fingir que não existe não faz o problema desaparecer. Mas a gente tem que ter um ato de coragem e de alto amor muito grande. De chegar para nós, não é para ninguém. A gente não deve satisfação disso para ninguém. É para nós. Olhar para a gente com amor, com carinho e falar assim, caramba, eu tô vendo isso sim. Eu tô vendo e eu não gosto que eu tô vendo. Tem que ter humildade para reconhecer o problema, o erro e falar assim, tá bom. Eu não arrumei isso da noite pro dia, né? Só aí tá andando comigo, ó, vai saber quando é que foi que começou isso. Não importa saber onde que começou. Importa saber que hoje já vai começar a acabar. Porque hoje eu já vou começar a tomar pulso dessa situação. Porque até então tô só empurrando com a barriga, tô fingindo que não tô vendo, tô fingindo que não existe, tô fingindo que não me incomoda, tô fingindo que tá tudo de boa. Não tem nada de boa. Enquanto eu não tiver coragem de encarar, não resolve. Não adianta a gente procurar lá fora a solução, porque tá aqui, né? Então a gente tem que cutucar às vezes uma ferida funda, dói, incomoda, mas eu vou falar um negócio para você. Não tem nenhuma ferida que a gente deixa de tratar e o troço fica bom por si. Mas quando você olha para a ferida e sabe que dói, que incomoda, já tá ali velha, ela é funda. Mas você resolve botar um remedinho ali todo dia e limpar ela, e botar o remédio e limpar, ela começa a fechar de dentro para fora. Demora. Mas ela fecha. Se você largar ela suja, sem cuidado, pode pôr o band-aid mais caro, mais bonito, com Mickey, com desenho, com isso que você quiser. A ferida tá lá. Ela não fecha. Não existe mágica. Existe esforço, né? E esse esforço da reforma moral, ele faz com que o nosso perispírito fique mais leve, né? Tenha um pouquinho mais de leveza. E começa assim, devagarzinho, igual um lampiãozinho, acende uma luzinha, um vagalumezinho, acende, apaga, acende, até a hora que acende, aí já fica mais tempo aceso. Aí, às vezes, faz aquela nuvem preta, parece que vai armar uma tempestade na nossa cabeça, aí deságua, cai aquela borrasca. Quando termina, a gente está exausto. Cansaço. Cansaço mental. Energia jogada fora. Sombra. Sobrou nada. Como é que vai fazer luz aqui? Não sobrou nada. A energia foi toda dissipada. A gente começa de novo. A vida é um ato de recomeçar, né? Diariamente. Vamos falar agora de penetrabilidade.
A natureza etérea do perispírito permite ao espírito, se presentes as necessárias condições mentais, atravessar qualquer barreira física. Matéria nenhuma lhe opõe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Anota Kardec, abre aspas. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Isso está no livro Obras Póstumas, é uma citação entre as páginas 47 e 48 do livro. Observe-se, entretanto, que em níveis menos adiantados, ou seja, espíritos inferiores no degrau da evolução, os espíritos muitas vezes não conseguem atravessar os obstáculos materiais simplesmente por ignorarem que podem fazê-lo. A ignorância ou a incerteza diminuem as suas aptidões e, consequentemente, o seu poder de ação. Aliás, como informa André Luiz em suas obras, para essa classe de espíritos, também barreiras de matéria mais quintessenciada no plano espiritual podem surgir-lhes como intransponíveis. Vamos entender, então, o que é a penetrabilidade. O nosso perispírito, dependendo do nosso grau de evolução, certo? Ele pode atravessar barreiras. Vocês lembram? Bom, eu já tenho 46, né, gente? Vai ver que tem alguma criança aqui na sala de 20 e não sabe o que eu vou falar. Mas vocês lembram daquele filme Ghost, do outro lado da vida? Vamos lembrar algumas partes. Quem não se lembrar, eu vou contar assim por alto. O rapaz desencarna de um desencarne violento, né? Ele é assassinado. E ele não entende que é para ele ir, né? Então ele fica ali, a namorada, ou noiva, não sei, sentindo horrores, prendendo aquele homem ali, coitadinho, né? E ele já pronto para ir, ela segura, ela chora, aí o amigo, que não era amigo, né? Que provocou todo o desencarne dele, fez a armação, se aproxima da moça, provoca ódio nele, porque o cara, né, tá todo malicioso e ela tá fragilizada pelo momento. E aí ele sai nos momentos aí que ele vai andar pela cidade e ele entra dentro do subway, dentro do subsolo do trem. E lá tem um espírito, né? Toda assim, com aquela cara toda assim, pálida, com aquelas olheiras, você vê que já tá, ó, tempão vagando, né? Tempão ali solto, perdido. E o espírito ele sabe manipular o fluido. Ele sabe penetrar as coisas, tá? Então, o que ele faz? Ele sacode a máquina de cigarros. Tinha uma máquina que vendia cigarros. Agora a gente já não vê mais, mas antigamente tinha nos metrôs de Nova York, eu via sempre lá 2, 3 tipos de cigarro. Você botava o dinheiro e ela soltava, igual elas soltam a Coca-Cola, a água. E ele, no pensamento dele, ele faz aquela máquina balançar com força e uma carteira de cigarro sai. E aí ele olha, abaixa assim, com aquela cara fissurada de vontade, e fala assim, ai, eu dava tudo para fumar um cigarro. Né? Então, quer dizer, ele conseguiu fazer a máquina soltar o cigarro, mas ele precisa que alguém fume o cigarro para ele tirar o fluido, porque ele não consegue, não dá para tudo. Né? E aí ele ensina para o rapaz que tinha desencarnado como é que ele movia as coisas, porque o cara queria entrar nos lugares e não conseguia. Ele só entendia que ele podia passar se a porta tivesse aberta, certo? Ele não entendia que ele podia penetrar uma parede e passar. E esse homem que estava lá ensinando, fazendo essas coisas, é que ensina para ele. Por quê? Está lá há mais tempo, já aprendeu a manipular os fluidos. Então, já passa por parede, lê pensamento dos outros, para e fica prestando atenção no que você está pensando. Ah, ri, acha você idiota, se estiver pensando coisa errada e ele gostar, ele se interessa. É mesmo? Aí começa a pensar, ele começa a entrar no teu mundo mental.
É igual a gente assistindo uma novela, né? Igual a gente assistindo uma minissérie. Tem um bandido e um mocinho. Aí você tá ali. Aí tem hora que o bandido é tão genial que você começa a torcer para ele ganhar no final. Aí você olha e fala assim, gente, eu tô gostando mais do bandido do que do mocinho? Uhum. Aí ele tá ali paradinho, prestando atenção no que você tá pensando, ele tá penetrando teu pensamento. Ele tá prestando atenção. Aí ele vai te dando ideia. E se você tiver aberto, você pega. Aí ele fala assim, ah, você quer fazer tal coisa com ela? Ah, por que você não experimenta vingar dela desse jeito? Desse jeito você nunca tentou. Aí você vai tendo ideia. Ideia perniciosa, tá? Penetrabilidade. E isso é uma propriedade do nosso perispírito. Então, quando a gente vê no mundo espiritual esses espíritos ainda vagando, perdidos, gente, eu morro de piedade. Eles vão trabalhar, levanta cedo, vai trabalhar, gente. Vai trabalhar. Vai chegar lá no trabalho, ninguém fala com ele. Ele vai sentar na cadeira que era dele, tem outro já sentado, aí ele não pode sentar ali, porque tem um sentado ali. Aí ele quer botar uma roupa, a porta do armário tá fechada. Às vezes a roupa nem mais tá lá. A mulher, a viúva, o viúvo já deu a roupa pro asilo. Tá com fome, quer abrir a geladeira. Aí alguém abre a geladeira, ele olha tudo que tem lá dentro. Como é que faz para comer isso agora? Como é que pega essa comida? Né? Só tô dando algumas ideias para vocês de como que é, tá? À medida que eles vão ficando mais tempo no mundo espiritual, eles aprendem com os que estão lá a manipular os fluidos. E daí eles se alimentam, eles bebem, eles fazem tudo que a gente faz. A parte que eles escolhem fazer, tá? Claro que por algum período de tempo, mas faz. Tudo tem um dia que acaba, né? Então, para esses também tem um dia que acaba. André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Porque ele não entendia que ele podia sair dali, que existia ajuda ali por 8 anos à espera de uma postura mental que favorecesse a ele enxergar os amigos. Os amigos espirituais estavam a postos. E ele ficou 8 anos ali vivendo o diabo, passando o horror. Postura mental, né? E isso guia as nossas condutas de vida na Terra. Eu acho que nós vamos parar por aqui, tá bom? Na próxima semana, nosso horário já deu. Na próxima semana, nós vamos falar então sobre a visibilidade, vamos dar continuidade nesse estudo. Se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora de fazer, antes que a gente faça a nossa oração. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida, por favor, abre o microfone. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Lilian. Se a Lilian não perguntar, eu ia falar assim, o que aconteceu com a Lilian? Eu ia perguntar, aí eu apertei o botão errado e saí da sala. Mas deu tempo, graças a Deus. Eu fiquei na dúvida, assim, eu talvez fuja um pouco do tema, mas é como você comentou sobre o filme e sobre o André Luiz, aí eu fiquei pensando assim, porque o André Luiz, ele ficou muito tempo, né, no umbral, Sim. E porque foi a sintonia dele que não fez ele voltar para a Terra, como, por exemplo, o rapaz do filme, que a moça ficava lá pensando nele, e ele acabou, né, se mantendo aqui na nossa dimensão aqui, né, de encarnados. E aí eu fico na dúvida, assim, por que alguns espíritos eles ficam aqui entre nós e outros que querem vir aqui visitar a família não pode? Rapidinho, assim, se for enrolado assim, Não, aí deixa para outra hora. tudo certo. Olha, a gente tem que entender o seguinte, aquele filme Ghost, do outro lado da vida, que eu usei essa cena do espírito querendo, né, pegar o cigarro, querendo atravessar uma parede, foi para a gente ilustrar alguma coisa que os filmes já nos apontaram. Mas nós temos que analisar o seguinte, nem tudo que o filme aponta
está certo dentro dos parâmetros do auxílio e do desencarne. Primeira coisa, aquele rapaz do filme Ghost, ele morreu de desencarne violento, tá? Ele morreu assassinado. Então, quando isso acontece, foi uma armação. Entre aspas, amigo armou uma cilada e ele veio a desencarnar, né? Então, ele morreu de forma violenta, né? E nós sabemos que quando isso acontece, é difícil pra caramba, tá? Da gente conseguir resgatar o espírito na hora. Precisa de muita coisa. Não é uma ferramenta só, não. Quando acontece morte violenta, faca, tiro, envenenamento, acidente de carro, de moto, de paraquedas, de avião, tá? Mortes bruscas, violentas. Não houve um preparo para o espírito desencarnar, como um câncer, que vai consumindo a pessoa aos poucos, vai acabando com o fluido do corpo, o perispírito vai se desprendendo mais do corpo físico, a pessoa vai se preparando, morre. É doloroso, mas para o espírito, acreditem em mim, é a melhor coisa. Porque você se prepara todos os dias um pouquinho para deixar seu corpo, para deixar essa vida aqui e seguir para uma outra parte da vida mais ali na frente. Mas quando é assim, ó, tô aqui dirigindo a moto, no minuto seguinte, pô, acabou? Eu levanto da moto. Eu levanto da moto, o espírito levantou, o corpo tá lá, arrebentado, morto, sem vida. O espírito levantou, ele tá vivo. Ele não percebeu que ele morreu. E quando é uma coisa assim de um crime, que ele pressentiu a maldade, que ele pressentiu o medo de uma arma na cabeça, de uma facada, de uma briga, de um envenenamento, aí provoca ira, tá? Aí nessa hora é muito perigoso. Porque se o espírito é uma pessoa comprometida nesses termos aí da raiva, do ódio, da vingança, ele tende a puxar para perto dele sintonias da mesma gama. E aí a coisa fica ruim, tá? André Luiz desencarnou, né? Foi um suicídio indireto, tá? Então, o estado mental dele era esse, de um suicídio indireto. Ele não estava entendendo. Tanto que os que estavam ali com ele, os irmãos que estavam ali no infortúnio daquele espaço, né, mental chamado umbral, chegava para ele e xingava ele, falava, você é suicida, tipo, achincalhando ele, cutucando ainda mais fundo as próprias feridas de André. E ele dizia, não, eu não me matei. Então ele criou a dor de despertar ali, tá? Porque ele era um médico complicado. Se a gente for assistir o filme, a gente vê o que é, né? Aqueles que não podiam pagar, aqueles que eram mais humildes, né? Ele só atendia no final, com má vontade, com aquela coisa assim, vai, né? Vamos lá. Né? Ele gostava de uma vida desregrada, né? Então, formou aí, né, um painel mental. Aí desencarnou, vitimado, né, por doenças, como é que chama? Sexualmente transmissíveis. Que comprometeram todos os órgãos do sistema gastrointestinal dele. Aí ele desencarna.
né? Aí a gente, poxa, pode ser o médico que for. Chegou lá, não vale nada, o diploma acabou, pica, joga fora. E aí começa a entrar nessa perturbação, porque a gente desencarna, tem um estado de perturbação, é normal a gente passar por ele, tá? Todo mundo passa, mais tempo, menos tempo. Isso aí a gente pode chamar de umbral, quem quiser chama, eu prefiro chamar de estado de perturbação, porque é um estágio passageiro. Você vai ficar lá o tempo que precisar só, nem um dia mais, nem um dia menos. Às vezes você só vai passar, e às vezes você fica, tá? Então, acorda lá naquela situação perturbadora, né? Daquelas vibrações que ele, ao longo da vida, construiu, e ainda chega lá e ainda é chamado de suicida. Aí ele pirou a cabeça. Entra a culpa, né? Entra um processo de loucura, porque eu não sei onde que eu tô, que lugar que é esse, o que que eu tô fazendo aqui. Aí começa a vir a raiva, a ira, porque você pode ser a peste que você for, você acha que é bonzinho. Não tô falando só de André, não, tá? Não tô falando de André, não. Ele também não era essa peste toda aqui. Não tô falando de André nesse tom. A gente desencarna e chega lá o que a gente é, né? Então, ele começou a ficar com raiva, ele começou a sentir ódio, aí começou a ficar mais endurecido ainda a coisa. Né? Então, quer dizer, ele partiu para um extremo da polaridade, podia ter ido para o outro. Mas não. E olha que tinha ajuda ali. Só que ele não conseguia visualizar e perceber essa ajuda, porque ele estava muito cristalizado na raiva, no ódio que ele estava sentindo, de ter que beber água podre, de não ter nada para comer, de estar todo sujo, de estar fedendo, um lugar fedido, feio, onde as pessoas todas humilhavam ele, chamando ele de suicida, coisa que ele não conseguia compreender de onde saía, né? Depois que ele é resgatado, aí ele vai compreender. Aí ele vai compreender o desperdício que foi, as coisas que ele fez, entre aspas, os pequenos deslizes, e os grandes e os médios. E aí vai ver a conotação que isso tem agora lá no mundo espiritual. E aí ele chega e fala para Narcisa, né? Porque ele era médico, imagina, né? Imagina, médico. É quase que um deus. É quase que um deus. Aí a Narcisa chega para ele e fala assim: olha, ali tem o balde e aqueles dois acabaram de vomitar, você tem que ir lá limpar. Não, mas eu sou médico. Não, André, aqui você não é médico. Aqui você é a pessoa que vai me ajudar a limpar o vômito. Então, é um choque de realidade, né? Tudo bem, Lilian? Entendi agora, Patrícia. Eu ficava sempre com essa dúvida, né? Porque, por que uns ficam aqui, outros não, né? Obrigada, agora eu entendi. Obrigada. Tudo bem aí, gente? Mais alguém? Senão a gente parte para a nossa oração. Agradecer Bárbara, Eunice, Eusa, Genilda. Agora que eu estou vendo quem está na sala. Lília, Márcia, Moira, Nayane, Dona Rita, Vânia. Então, agora nós vamos, então, fazer as nossas orações. Eu vi aqui hoje no grupo que a Dona Marisa